Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque podemos te louvar e podemos te agradecer. E muito obrigado por o Senhor ter deixado a tua palavra a nós, para que possamos abri-la e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, atuando para poder falar a nós aquilo que o Senhor tem. Nós te damos graça e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Você sabe que uma das formas de nós descobrirmos o que tem dentro de alguma coisa, às vezes tem alguma coisa ali assim, que você não consegue ver o que tem ali dentro. Mas às vezes você não consegue olhar por cima para poder ver o que tem ali dentro daquele pote, ou o que tem dentro daquela bacia. Mas se você pegar aquela bacia e dar uma chacoalhada nela, aí aquilo que tiver lá dentro vai sair para fora. E aí você vai ver se aquilo que tinha lá dentro era uma água, se aquilo que tinha lá dentro era um suco, ou se aquilo que tinha lá dentro era um pó, alguma coisa, porque isso vai sair na hora que você der essa chacoalhada. E é interessante que essa chacoalhada que a gente dá em alguma coisa, para a gente poder, às vezes, descobrir o que tem dentro, às vezes nós somos chacoalhados. Às vezes Deus dá uma chacoalhada na gente e, às vezes, essas chacoalhadas não são poucas. São várias as vezes em que Deus nos dá uma chacoalhada. E por que será que Deus nos chacoalha de vez em quando? Olha só, hoje nós vamos falar sobre provação. Então, hoje nós vamos falar sobre provação e semana que vem nós vamos falar sobre tentação. Então, já estou dando aí as cenas dos próximos capítulos e depois nós vamos fechar sobre, uma vez você falando sobre tentação, provação, depois você falando sobre tentação, e depois a gente fecha essas duas situações e como que nós vivemos em cada uma dessas situações. Olha só, a foto que vocês estão vendo aí tem uma pessoa no deserto, não é? E ele está sozinho nesse deserto. E às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, olha, a gente fala assim, e aí, como é que estão as coisas? A pessoa fala assim, rapaz, eu estou na luta. Não é assim que fala? Está na luta. Ou o outro fala assim, eu estou na prova, irmão, estou na prova. Ou aqueles que são mais pentecostais estão falando assim, eu estou passando pelo fogo, né? Às vezes a pessoa usa essa expressão, estou passando pelo fogo. Ou, muitas vezes, nós vemos pessoas que dizem assim, olha, irmão, eu estou passando por um deserto. E normalmente é comum usar essa expressão deserto, porque nós lembramos do povo de Israel no deserto e como que Deus agiu com eles. Então, estar na luta, ou estar na prova, ou estar passando pelo fogo, ou estar no deserto, são situações que nós vivemos. E nós vivemos desde quando nós nascemos até quando nós morremos, nós vamos passar por algumas dessas situações. Essa é a nossa vida. E por incrível que pareça, na vida do cristão, porque às vezes a gente pensa assim, não, essas aí são as coisas que acontecem com as pessoas que não conhecem Deus. Se a gente viver bonitinho ali, certinho, do jeito que Deus quer, essas coisas não vão acontecer. Não, mas essas coisas acontecem também. Vamos ver algumas características da provação. Uma das características da provação é que é Deus que coloca a gente nessa situação. É Deus que coloca. Às vezes a gente fala assim, olha, ora por mim, porque eu estou nessa prova e o diabo está me esmagando. Aí você fala assim, não, se você está numa provação, não é o diabo que está te esmagando. Aí a gente vai ver semana que vem, que é uma outra situação. Mas o que acontece? A provação é o Senhor que coloca você lá. E Ele quer ver o que vai acontecer. Como é que você vai sair disso, não é? Olha só, em Deuteronômio 8, no verso 2, diz assim, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Esse é o texto. Ou seja, a Bíblia deixa claro que foi o Senhor que guiou e Ele tinha uma intenção de fazer isso. Ele poderia falar assim, olha, 3 meses dá para sair de um lugar e chegar no outro e vai resolver o assunto. Mas ele falou assim, não,
vou deixar esse povo aqui mais um tempo para saber como é que esse povo vai se reagir mediante a essa situação que eles estiverem. Ou seja, então é Deus que coloca a gente nessa situação. E, às vezes, a gente vê o seguinte, pessoas falam assim, olha, na verdade você está em pecado, alguma coisa está acontecendo, você tem que consertar a tua vida, você está com esse desemprego aí há 3 anos, não, alguém pecou aí, você deve estar fazendo alguma coisa errada, vamos tentar descobrir o que é que está acontecendo com você para você se consertar para que Deus possa te dar esse emprego de novo. Ou então, você está doente aí, já vai fazer muito tempo que você está doente, alguém pecou nessa situação. É Deus que está castigando você, é uma consequência de alguma coisa que você possa ter feito. Então, vamos descobrir o que é isso. Só que, às vezes, ninguém pecou. Às vezes, não tem nada dessa situação. Quando a gente vê lá, quando Jesus está com aquele cego, está com aquela situação, eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quem foi que pecou? Ele falou assim, ninguém pecou. É só para que a glória do Senhor fosse manifesta naquela situação. E ali no povo de Israel, quando o povo de Israel pega e sai do Egito, imagina, eles ficaram muitos anos no Egito. E eles precisavam passar por uma desintoxicação daquele povo, para que eles pudessem saber quem era o Deus verdadeiro. Então havia um propósito ali. Deus não estava tipo assim, vocês pecaram no Egito, então agora vocês vão ver. Não foi essa a situação que aconteceu. Então, às vezes, nós passamos por algumas provações e, às vezes, a gente começa a tentar fazer alguma coisa para sair dela. Tipo assim, eu vou fazer isso daqui, eu saio dela logo. Por quê? Porque é isso. Mas não. E, às vezes, a gente julga as outras pessoas. Quando as outras pessoas estão passando por uma situação, a gente pensa assim, deve ter pecado. Como na época de Jesus, as pessoas julgavam os outros, dizendo que eles estavam em pecados. Mas não necessariamente é isso. Ou seja, quando Deus coloca a pessoa à prova, Ele tem um propósito para aquilo, quer tenha pecado ou não. Olha só um exemplo que nós temos na palavra do Senhor. Em Jó 1:1, dizia assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Olha o currículo desse homem, né? Quantos homens na Bíblia nós vemos que tinham um currículo desse? Eram poucos. Mas quantos sofreram o que esse cara sofreu? E aí, engraçado que os amigos de Jó foram lá conversar com ele. E aí chegaram lá e falaram, seu Jó, você deve ter pecado, vai, o que você fez? Vamos lá, conta pra gente. E os amigos de Jó começaram a conversar e tentar instigar Jó para descobrir onde é que Jó tinha pecado. Por quê? Porque ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a vida. Porque Deus falou assim, na vida não, mas nas outras coisas você pode mexer. Naquela conversa que Deus tem com o inimigo. E ele perde todas essas coisas, mas ele era um homem íntegro, era um homem reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ou seja, então por que ele poderia ter pensado assim, mas Senhor, eu faço tudo certinho? Se eu faço tudo certinho, por que essas coisas estão me acontecendo? Às vezes nós perguntamos essas coisas para Deus também. Mas, assim como Deus tinha um propósito na vida de Jó, para que ele pudesse passar por essas situações, quando nós também passamos pelas provações, Deus também tem um propósito na gente. E esse propósito precisa ser cumprido, porque aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele faz. Podem ser de formas muito diferentes, mas Ele opera e Ele trabalha em nós, para que nós possamos ser pessoas melhores. Olha só, quando nós passamos por uma provação, nós não temos saída. A gente tem que passar por ali e não tem jeito. Você pode procurar um atalho, você pode procurar pessoas, você pode procurar lugares, você pode fazer o que você quiser. Não vai dar certo. Você vai ter que passar por ali. Não tinha como o povo de Israel falar assim, eu não vou passar pelo deserto, não. Eu vou passar por essa região aqui. Não tinha como, ele tinha que passar por ali, porque ele tinha que chegar do outro lado. E se ele olhasse para trás, o pessoal do Egito estava lá. Aí depois que eles passam o mar, aí não tinha nem como voltar mais, né? Porque o mar só abriu uma vez. O mar não ia abrir de novo para eles voltarem para onde eles estavam. O mar abriu, o povo passou, fechou, Deus falou assim, pronto, agora vai, segue aí. Não tinha como eles falar que eles não queriam. Se eles não quisessem, eles iriam ficar ali naquele lugar. E assim funciona conosco.
às vezes nós estamos diante de uma situação, não tem como você falar assim, ah, não, eu não quero ficar desempregado. O chefe chega para você e fala assim, olha, meu amigo, foi muito bom trabalhar com você, mas a empresa está passando por uma dificuldade e a gente vai precisar mandar você embora. Você fala assim, não, mas eu quero continuar trabalhando aqui, porque desempregado, não dá certo. Não, manda outro me embora, eu não. Ele fala assim, não, amigo, você não está entendendo, é você não está mais aqui, a partir de amanhã não está. Você não tem opção, né? Ou vamos supor, você chega no médico, aí o médico dá uma olhada em você e fala assim, olha, você está com a doença tal, tal e tal. Você fala assim, não, mas eu não concordo com essa doença aí que você me passou, eu não gostei não, eu não quero estar com essa doença. Não tem, ele fala assim, tudo bem, você pode não concordar, mas você tem essa doença. E você vai ter que passar por essa situação até você ser curado. Ou seja, quando Deus coloca você ali, pronto, você vai ter que passar por aquela situação. Não é verdade? Olha só. Vamos ver um texto muito conhecido e vamos dar uma analisada como Jesus põe essa situação para nós. Olha só, Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é um texto muito conhecido e a gente usa muito esse texto para falar assim, olha, nós precisamos firmar em Jesus, nós precisamos nos alicerçar nele, porque quando nós estamos com Cristo, aí nós somos firmes, ali nós estamos alicerçados e a gente consegue subsistir às situações. A gente não pode firmar em outras coisas que não sejam em Jesus, mas em Jesus sim é que dá certo. Nós ouvimos muitas pregações a respeito desse assunto e realmente, mas olha só, vamos ver uma outra parte do texto. A outra parte do texto diz assim, ó, tanto a casa que foi construída sobre a rocha, como a casa que foi construída sobre a areia, as duas casas receberam chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e bateram com força contra aquela casa. Tanto na casa que foi construída na rocha, como a casa que foi construída na areia. As duas casas receberam a mesma situação. A diferença é que uma casa caiu e a outra não, mas as duas receberam a mesma situação. E e o próprio Jesus conta essa história. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo bonitinho, vou fazer tudo o que está escrito na palavra do Senhor ali, e aí sabe o que vai acontecer? Nada de mal vai acontecer. Vou na igreja todo final de semana, vou entregar tudo o que tem que entregar, vou entregar até mais do que precisa entregar para que eu não tenha problema nenhum. Mas olha que o texto diz, tanto aquela que construiu a casa sobre a rocha, como a que não construiu a casa sobre a rocha, ambos tiveram essa situação. Nós vemos, que é o exemplo que a gente acabou de falar de Jó. Jó era um cara ali, exemplar, né? Que é aquele que você fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Pois é, ele também passa por o que ele passou. Ou seja, provações vão acontecer na nossa vida. Quer você faça tudo certinho, ou quer nós não façamos todas as coisas certinho. As provações vão vir. Por quê? Porque Deus nos prova para saber aquilo que está no nosso coração. Assim como nós vimos desde o começo. Por isso, nós não temos saída. Por quê? Porque por mais que você possa fazer, essas coisas vão acontecer. Mas, e quando a provação vier, você pode às vezes falar assim, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para a campanha, eu vou fazer um monte de coisa para que esse negócio saia. Por quê? Porque eu não quero isso daqui, eu não quero passar por essa situação. E aí você coloca todo mundo para orar junto com você, para falar assim, eu preciso sair disso. Na verdade, nós temos que pedir para que o Senhor possa estar conosco nessa provação. E a gente não pode pedir para que isso saia de nós, porque Deus tem um propósito nisso.
E qual que é o propósito que Deus tem para nós? O propósito que Deus tem para nós nas provações é melhorarmos o nosso caráter. Imagina só, o povo de Israel, ele ficou mais de 400 anos lá no Egito. Conheceu todos os deuses, todas as oferendas, todas as coisas que eles faziam lá, o povo de Israel estava vendo. Por quê? Eles ficaram escravos lá por um tempo, mas por um bom tempo eles não eram escravos. Eles estavam vivendo lá muito bem. E eles vivendo lá muito bem, de repente, um dos faraós que não conheceu José falou assim, epa, esse povo de Israel aí está crescendo demais, vamos fazer o seguinte, vamos escravizar eles, porque senão daqui a pouco eles vão ser maior do que a gente. E aí começa a escravidão. Mas eles não ficaram o tempo todo escravos, mas ficaram lá no Egito por bastante tempo. Então eles começaram a conhecer a cultura e tudo que o povo do Egito tinha a oferecer. Quando Deus pega e tira o povo do Egito e começa a caminhar para Canaã, em Canaã seria o lugar onde eles iriam ficar e iriam adorar o Deus verdadeiro. Mas eles conheciam o Deus verdadeiro? Eles poderiam conhecer de ouvir falar dos seus antepassados, de antes de José, antes de Isaac, de Jacó. Ele poderia conhecer, ouvir falar, mas eles conheciam mesmo o Deus verdadeiro? Eles não conheciam. Por quê? Porque eles viveram no Egito durante todo aquele tempo. Eles conheciam os deuses do Egito. E aí Deus fala assim, agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E aí na hora que eles começam a andar no deserto e passar por todas aquelas dificuldades, Deus fala assim, agora eu vou abrir o mar para vocês conhecerem quem eu sou. E aí eles passam. Aí falta água, Deus fala assim, agora eu vou dar água para vocês saberem quem eu sou. E aí de repente o povo começa a passar fome, e aí Deus fala assim, eu vou dar pão para vocês saberem quem eu sou. E Deus vai se revelando ao povo nas dificuldades que esse povo vai tendo. Mas aí, conforme essas dificuldades vão acontecendo e Deus vai revelando a eles quem Ele é, o povo muda o caráter deles. Eles falam assim, então olha só, aqueles deuses lá é fichinha perto desse Deus aqui todo-poderoso. Aquilo que nós aprendemos no Egito não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo agora. E aí Deus forma o caráter daqueles que entram na terra prometida para poder realmente adorar a Deus ali do jeito como Deus queria ser adorado. E o que acontece conosco é, nós nos convertemos, nós viemos para a igreja, começamos a aprender, e aí tem aqueles que dizem assim, olha, quando você vier para Cristo, seus problemas acabaram, né? Não é assim que funciona. Na verdade, quando você vem para Cristo, os problemas continuam, mas aí você começa a ver, Deus coloca você naquela provação, mas Ele também se você for se atentar, você vai vendo Deus ali em cada momento nessa situação que você passar. E aí, conforme você vai vendo Deus agindo na sua vida durante as provações, aí você fala assim, agora eu sei quem que é esse Deus de verdade. Porque antes você lia e você falava assim, nossa, olha o que Deus fez aqui na palavra dele, que maravilha, tal. Isso foi o que Deus fez antes. Mas e o que Deus fez na tua vida? Para você poder saber o que Deus fez na tua vida, é durante as provações é que você vai saber. Você vai falar assim, olha, meu amigo, uma vez aconteceu um negócio comigo, e aí quando você conta, você fala assim, então aí eu vi Deus na minha vida. É uma revelação tua, é Deus mostrando para você, e Ele formando o seu caráter para que você seja uma pessoa melhor. Então não ore para sair da provação, não ore, ore para que o Senhor te ajude e que você seja sensível durante essa situação do que você estiver, para que você possa aprender com Ele aquilo que Ele tem para você. São situações bem diferentes. Nós vemos que a planta, para que ela possa dar mais fruto, ela precisa ser podada para que então ela possa dar mais fruto. E nós, para que nós possamos, conforme a gente vai crescendo, né, a gente vai criando mais responsabilidades. Quando a criança tem 4 a 5 anos, ela tem as suas responsabilidades, mas conforme você vai tendo 10, 15, as responsabilidades só vão aumentando. E essas responsabilidades dói, porque antes era assim, caiu o copo. Quantos anos a criança tem? 3. É normal. Agora você, com 30 anos, quebrar o copo, você fala assim, né? Aí o pessoal cobra. Ou vamos supor, você com 4 ou 5 anos,
você pega e tem determinada atitude ou resposta que você dá, as pessoas toleram. Mas você com 15 anos, dependendo do jeito que você responde, a pessoa fala assim, mas está respondendo desse jeito? Ou seja, nós somos cada vez mais cobrados. E isso dói em nós, não é? Mas isso está formando o nosso caráter. Se nós não passássemos por essa situação, seríamos os mimadinhos. E os mimadinhos não são bons. Os mimadinhos, Deus não faz filhos mimados. Não é do tipo, Senhor, eu quero isso, pam, aparece. Agora eu quero isso, pam, aparece. Não é assim que funciona. A gente fala o que a gente quer e aparece aquilo que Ele quer. E às vezes a gente fala assim, mas não foi isso que eu pedi. Aí Ele fala assim, então, mas é isso que eu tenho para você. É assim que as coisas funcionam. Por isso, mas isso dói, né? A vida, conforme nós vamos vivendo, essas podas e essas situações que vão acontecendo conosco, eles doem, mas isso forma quem nós somos de verdade. Agora vamos voltar para Jó. Jó, então, ele era um homem íntegro, reto, se desviava do mal, mas aí ele passa por todas essas situações, ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde os seus bens, e aí o livro dele vai desenrolando toda essa história, né? Vai desenrolando tudo isso. E aí quando chega no final do livro dele, o que ele fala? No final do livro dele ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes ele ia na igreja, antes ele lia a Bíblia, antes ele fazia tudo certinho. Por quê? Porque existe um Deus, e esse Deus precisa ser adorado, e os outros não, e esse Deus deixou para nós uns mandamentos e uns princípios para que nós possamos seguir, e eu vou fazer isso. E isso é bom, e isso está certo. Mas aí, de repente, quando essas coisas acontecem com ele, e ele consegue ver Deus nessas situações, ele fala assim, então, antes eu conhecia daquilo que eu via, daquilo que eu lia, daquilo que me falavam, mas agora eu sei quem que é o Deus que eu sirvo. E isso faz uma diferença gigante. Deus se revela para ele, Deus cria um relacionamento com Jó que ele não tinha. E Deus também cria um relacionamento com você, quando você passa por essas provações. Ele forma você, Ele faz você vê-lo quem Ele é, quando você passa por essas situações. E aí quando você está assim, você fala assim, olha, eu hoje sei quem é o Deus que eu sirvo. Por quê? Por causa das provações que eu e você passamos. Então, o que acontece? Eu vejo assim, às vezes eu olho um pouco para o meu passado e eu falo assim, puxa vida, quantas e quantas provações já aconteceram. E eu ainda tenho bastante chão pela frente ainda, né? E a gente pode pensar assim, aquela pessoa que já tem seus 50 ou 60 anos, quantas provações essa pessoa já passou? Mas a gente pode olhar com essas provações e pensar, bom, em vez de você olhar aquilo de, às vezes pode ter sido ruim que passou, mas o que Deus fez por você quando você passou por aquela situação? Quando a gente começa a olhar, a gente fala assim, olha só, olha Deus agindo aqui, olha Deus agindo ali, olha Deus agindo lá. É Deus se mostrando para você quem Ele é, para que você possa criar esse relacionamento com Ele. Mas sabe o que é interessante? A aprovação, ela não é para sempre. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou começar... A gente começa a vida com Cristo e é uma provação até o fim. Não, não é assim. Nós vemos que o povo de Israel passou por um deserto, mas eles chegaram na Terra Prometida. Eles chegaram na Terra Prometida e houve descanso. Teve vários momentos na palavra do Senhor que o povo estava em guerra. Mas aí depois falava assim, e houve paz em Israel. Aí depois eles estavam em guerra de novo, mas depois houve paz em Israel. Ou seja, nós passamos por provações, mas nós também, essas provações acabam, desde que nós passemos, desde que nós fomos aprovados nessas provações. Mas enquanto nós não somos aprovados nas provações, aí a gente fica nela. A gente fica nessa provação até acabar. O povo precisou de 40 anos para sair da provação. Quantos anos eu e você vamos precisar ter para aprendermos aquilo que Deus tem para nós? Mas aí quando essa provação acabar, não significa que não vai ter uma outra. Vai ter outra. Por quê? Porque o Senhor cada vez mais vai moldando o nosso caráter. Mas a ideia é, quando nós estivermos em provações, que nós possamos buscar ao Senhor, estarmos sensíveis a Ele e entendermos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer nos ensinar,
para que nós possamos aprender isso e então sairmos dessa provação. E aí passa-se um tempo, depois o Senhor nos dá uma outra. E aí a gente vai vivendo assim. Não em provação o tempo todo, mas passando pelas provações, reconhecendo Deus nessas provações, deixando Deus formar o nosso caráter para que dia após dia possamos ter um relacionamento cada vez melhor em relação a Ele. E eu vejo assim, às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas por que eu estou nessa situação? Por quê? Na verdade, a pergunta não é por que eu estou nessa situação. A pergunta é para que eu estou nessa situação. Porque o para quê, aí o Senhor vai falar assim, olha, você está nessa situação para que você possa aprender isso, isso e isso. E aí quando nós aprendemos essas coisas, aí nós saímos dessa provação que nós estamos. Então não pergunte por quê, pergunte para quê, para que você possa ver essa mudança na sua vida. E por último, você pode pensar assim, bom, mas se então as pessoas que não conhecem a Cristo e as pessoas que conhecem a Cristo e aqueles que fazem tudo bonitinho passam pelas mesmas provações daqueles que não estão nem aí, então qual que é a vantagem de eu fazer tudo bonitinho? Qual que é a vantagem de eu querer seguir aquilo que Deus tem proposto para mim? Qual que é a vantagem de seguir os princípios e mandamentos, sendo que todos vão passar por provações, todos vão passar pelas mesmas coisas? Que vantagem eu tenho nisso? Você tem uma vantagem. A vantagem é que quando nós fazemos as coisas do jeito que o Senhor gosta e nós vivemos do jeito que Ele quer, Ele vai conosco nas provações e Ele está ali junto, caminhando contigo e falando assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, vamos junto? Agora, aquele que não conhece o Senhor passa sozinho. E aí passar sozinho é muito pior do que quando o Senhor está conosco. Então, Ele vai conosco na provação. Ele traz o alívio, Ele traz o bálsamo e Ele dá ânimo para que você possa passar por essa provação, porque senão você desiste. Quantas pessoas acabam com as suas vidas porque não dão conta daquilo que estão vivendo? Fala assim, eu não dou conta, eu vou me matar. Mas quando você está com o Senhor, você pode pensar que você não dá conta, mas o Senhor fala assim, tudo bem, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos junto? E aí o Senhor vai junto com você em todas essas provações. Então tem uma vantagem enorme, nós seguimos o Senhor, para quê? Para que Ele possa estar conosco nessas situações. Que nós possamos pedir a Deus para que Ele nos dê sensibilidade para identificarmos o agir e o mover dEle em todas as vezes que nós estivermos nas nossas provações. E que Ele também possa nos dar sabedoria para entendermos o propósito de cada uma dessas provações, para que nós possamos, assim, sermos moldados por Ele e assim sairmos dela. Que essa seja a motivação e o convite e o desafio de nós nesse dia, em relação às provações. Amém? Vamos então orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós vemos na Tua Palavra como que o Senhor opera, como que o Senhor age nas nossas vidas, como o Senhor agiu desde o começo e o Senhor age e continua agindo na vida das pessoas, para que o Senhor sempre tem provado as nossas vidas, o Senhor tem, e nessas provações o Senhor tem mostrado quem o Senhor é, para que nós possamos desenvolver, criar esse relacionamento contigo, não de ouvir falar, mas de realmente conhecer o Senhor de verdade, de saber quem o Senhor é na nossa vida. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós oramos e jejuamos e fazemos tantas coisas para podermos sair das provações sem querer entender o porquê essas coisas acontecem conosco. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para identificarmos e sabermos o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos aperfeiçoar, como nós precisamos agir para que nós possamos entender os propósitos que o Senhor tem para nós em cada uma dessas provações. E, Pai, também que no nome de Jesus, que possamos ter a sensibilidade do Senhor para identificar cada passo, cada mover do Senhor nessas provações e vermos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor está conosco em todos esses momentos. E que no nome do Senhor Jesus, Pai, que essas provações possam vir, mas que possamos ser aprovados nessas provações, para que o nosso caráter seja cada vez mais próximo do caráter de Cristo, que é aquilo que o Senhor tem para a gente.
Nós te damos graça e nós te louvamos. No nome do Senhor Jesus. Amém.